Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, véi. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, véi? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, do meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu... Salve, salve, amante da língua portuguesa! Você que está aqui conosco
neste momento, nesta segunda-feira muito importante, muito por óbvio, levando até você mais um dos nossos eventos de redação na prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e a partir deste momento nós vamos ter o nosso encontro semanal, que você já conhece, no qual realizamos aqui de maneira gratuita, ao vivo, diretamente aqui do canal do YouTube do Objetivo Concursos, a revisão, a análise, a correção de redações dos nossos alunos e até mesmo daqueles que não são nossos alunos, certo? Se você não é aluno do Objetivo, você também pode ter sua redação corrigida. Basta só entrar para o nosso grupo, fazer parte também aqui dos que serão aprovados, dos que com certeza vão construir uma boa redação no decorrer aí da sua prova, beleza? Ó, Marcelo, qual que é o recado de hoje? Recado muito importante. Você tá vendo esse QR Codezinho que está aparecendo aqui na sua tela? Seguinte, dia 7 de setembro, exatamente às 20 horas e 7 minutos, você tem o evento Independência ou Morte, certo? Com o professor Lucas Neto. Através deste evento aqui, eu tenho certeza que você vai ter muito direcionamento para as suas provas, para os futuros concursos, né? Os concursos vindouros. E além disso, vai ter perspectivas de saber qual o melhor caminho, qual a meta que você vai traçar durante o decorrer do seu estudo. Enfim, são oportunidades como essa que vão fazer a diferença na hora da sua prova. Se você ficou curioso e ainda não fez sua inscrição, ó, o QR Codezinho está aqui, 0800 na faixa, para que você faça parte também da tribo dos próximos aprovados nos concursos vindouros, beleza? Tranquilo, show de bola. Como eu já falei contigo, nós vamos, a partir deste momento, corrigir algumas redações que foram enviadas aqui pelos nossos alunos. Você acompanha comigo. Se a sua redação não for contemplada, não fique triste. Tenha consciência de que quanto mais redações você enviar, maior vai ser a probabilidade de a sua redação também ser por nós corrigida. Beleza? Tranquilo? Show? Bacana? Então vem comigo. Vou espelhar para você na sua tela aqui, ó. A primeira redação aqui, tive acesso, beleza? A primeira redação dita ou trata acerca da seguinte temática. A temática aí está disposta para você. Deixa-me só pegar minha canetinha aqui. Bacana, foi. Ó, o tema que está disposto, né? É um tema que vem tratar acerca do que, Marcelo? Do déficit habitacional no Brasil. Desafios e perspectivas. Ok. Marcelo, o que é déficit? Déficit nada mais é do que uma relação entre dois valores em que se espera, se pensa, tenta que seja alcançada uma relação de equipariedade entre dois valores, certo? Quando esses dois valores não são equiparados, ou seja, espera-se que haja equiparação, mas esses valores não são equiparados, ou seja, um desses valores está abaixo do esperado, acontece o chamado déficit, certo? Por exemplo, ó, quando eu falo, olha, determinado município está em déficit atuarial, ou outro exemplo, um exemplo mais simples. Quando eu digo assim, ó, o PIB do Brasil está em déficit. O que é isso? Déficit está abaixo do que se imagina, está abaixo da perspectiva. Ou eu estou em déficit com a redação, estou devendo, certo? Estou abaixo daquilo que se propõe ou do que se espera, beleza? Vamos lá então, vamos começar aqui com essa primeira redaçãozinha aqui, certo? Não é a primeira olhada, não é a primeira passada que eu vou dar nela. Existem aqui algumas palavras que tive dificuldade de decodificar, outras bem tranquilas, mas de modo singular vamos passar aqui por esta redação, beleza? Eu peço a vocês que quando forem tirar a foto, né, colocar ali ou fazer ou escanear a redação de vocês, tomem cuidado com esse tipo de situação aqui, beleza? Ó, porque às vezes fica aqui uma sombra, fica alguma coisa desse tipo, atrapalha a resolução, né, para algumas correções. Massa? Atentem-se a isso, por favor. Vamos começar. Ó, paradoxo entre positivação e realidade, substanciado pela falsa sensação da moradia, pela falsa sensação de moradia que atormenta a população de baixa renda. Ponto. Ok. Paradoxo. Neste primeiro, nessa introdução aqui, né, neste nosso primeiro parágrafo, eu acredito que teria sido, né, de mais-valia ter começado com a seguinte afirmação: é paradoxal, certo? É paradoxal. Aí eu colocaria o seguinte, ó, é paradoxal a relação, certo? É paradoxal a relação. Pelo que eu consegui decodificar aqui, ficou paradoxo entre positivação e realidade, substanciado pela falta de sensação de moradia que atormenta a população de baixa renda. Ponto. Eu não entendi.
Não entendi. Agora, se você tivesse começado e dito, olha, é paradoxal a relação entre a positivação e a realidade, substanciada pela falta de sensação, pela falsa sensação de moradia que atormenta a população de baixa renda. Eu teria compreendido melhor, acredito que essa introdução aqui, ó, ela não traz a ideia que ela quer mostrar, né? Ficou faltando aqui um verbo, certo? Para estabelecer justamente essa relação. Mas enfim, vamos continuar, ó. Desse modo, ok, vírgula bem empregada, desse modo, apesar da previsão legislativa na Carta Magna, a qual assegura o direito à moradia, ok, vírgula, na prática não se decorre, ok, não se decorre próclise obrigatória, não se decorre garantias, não se decorre, vírgula, garantias tão somente apresentadas na folha de papel. Conceito evidenciado por meio da teoria social de Ferdinand Lassalle. Ok, ponto bem aqui. Show de bola. Vamos lá. Aqui também é uma quebra na construção, né? Ó, desse modo, apesar da previsão legislativa na Carta Magna, a qual assegura o direito à moradia, na prática não se decorre. Garantias tão somente apresentadas na folha de papel, conceito evidenciado, ó, na prática, tão somente apresentadas na folha. Aqui também há uma quebra, né, de paralelo semântico dentro da construção do texto. Como poderíamos melhorar isso aqui? Ó? Desse modo, apesar da previsão legislativa na Carta Magna, ok, aí tem esse período, né, a qual assegura o direito à moradia, na prática não se decorre. Na prática não se decorre. Até aqui tudo bem, poderíamos colocar um ponto final. Garantias tão somente apresentadas na folha de papel. Conceito pronto. A partir desse ponto, poderíamos introduzir, ó, o que se evidencia, o que se evidencia, o que se evidencia, o que se evidencia é que, show, ó. O que se evidencia é que garantias tão somente apresentadas na folha de papel, na prática, o que se evidencia, é que garantias são tão somente apresentadas na folha de papel. Ponto. Conceito evidenciado por meio do teórico Ferdinand Lassalle. Ok. Lassalle, né? Lassalle. Ok, tudo bem. Aqui poderíamos colocar, certo? A construção ela ficaria mais paralela. Assim, óbices que escondem raízes na negligência estatal e rejeição de setores sociais estigmatizados. Beleza, ponto. Continua. Sob esse viés, é indubitável destacar a omissão do Estado. Dessa forma, tem-se a inércia, tem-se algo, né? Ó, tem-se a inércia, que é só Azinho sem crado. Perdão. Tem-se a inércia governamental na criação de projetos, o prover as pessoas, principalmente em vulnerabilidade, na criação de projetos, eu acredito que seja um A, né? Ó, a prover as pessoas, principalmente em vulnerabilidade social, as quais, em grande parte, ok, as quais, em grande parte, ó, as quais, em grande parte, essa vírgula faz par com essa, ó, grande parte, encontram-se sem habitação. Sem habitação. Ponto. Ok, os pontos eles estão mal marcados aqui também, certo? Pode ter sido por conta da digitalização, perde um pouco de qualidade, eu sempre falo isso com vocês. Ó, se isso aqui foi um ponto, a próxima letra ela tem que ser maiúscula, eu não posso esquecer, certo? A letra que vem logo depois é maiúscula. Logo, ok, vírgula, a carência de recursos corrobora no conflito de improviso habitacional. Calma aí. A carência, que é só o artigo, ó. A carência de recursos corrobora no conflito de improviso habitacional. Residências e locais destinados
Cara, essa palavrinha tá me pegando. Destinados ou... Aí tem aqui, ó. Eu acredito que seja dormitório. Destinados, mas não vai ser o dormitório, né? Vai ser destinados a algo, ó. A dormitório. No entanto, que estão sob condições insalubres e locais, inadequados à construção, pelo risco de transtornos. Beleza, pelo risco de transtornos. Ok. Outro sim, conectivo aqui, dando uma prosseguibilidade no texto. A situação das pessoas que mais precisam de moradia são colocadas. Calma aí, deixa eu apagar aqui esse risquinho e vamos concordar aqui da forma adequada, né? Ó. Outro sim, a situação das pessoas que mais precisam de moradia são colocadas em esquecimento. Calma aí, ó. Outro sim, as pessoas que mais precisam de moradia são colocadas. Vamos voltar. Outro sim, a situação das pessoas que mais precisam de moradias são colocadas. Calma aí. Ou eu concordo com para dizer que é a situação, ó. Certo? Ou eu tiro situação. Ok? Outro sim, a situação das pessoas que mais precisam de moradia é colocada. A situação é colocada, nesse caso, né? A situação é colocada em esquecimento. Eu posso fazer essa concordância, certo? Porque se eu colocar são aqui, vai ficar assim, ó. Outro sim, a situação das pessoas que mais precisam de moradia são colocadas. Calma aí. Eu tenho que concordar com situação, que é o sujeito, certo? O sujeito do verbo aqui, colocadas, bem à frente, ó, é o termo a situação, beleza? Então eu tenho que concordar Eu acredito que quem escreveu aqui fez a confusão e acabou concordando com pessoas. Mas cuidado, aqui é uma oração adjetiva. O que retoma pessoas. Pessoas é o sujeito semântico de precisam. Bacana. Agora, o sujeito semântico e sintático deste ezinho aqui é a situação. Termo lá da frente. Beleza, por isso eu tenho que concordar com ele. Esquecimento. Nessa medida, o corpo social manifesta presente a cultura do vislumbre e consideração apenas das classes mais desenvolvidas e influentes na sociedade, esquecendo das que carecem de apoio. Ok. Aí tem um pontozinho aqui, é porque não dá para vislumbrar. Portanto, as consequências, tem crase demais aqui, ó, não tem crase nessa bagaceira, beleza? Ó, as consequências, porque aqui eu tenho só o artigo, então não tem crase. Portanto, as consequências se encaminham no aumento diário de pessoas desabrigadas. Ponto. Ok. Show de bola. Só voltando aqui, ó, porque tem mais uma crasezinha aqui, ó. O corpo social manifesta presente a cultura do vislumbre. É só A aqui, certo? A cultura de vislumbre. Beleza? Beleza. Ponto. Diante do exposto, é fulcral, tá colocando aqui as palavrinhas, né, rebuscadas, certo? É fulcral que medidas sejam tomadas para mitigar esse cenário nefasto. Ok, esse cenário nefasto. Beleza. Sendo assim, o governo federal, como máximo na administração executiva, deve atuar na destinação de recursos e políticas públicas, objetivando a criação de residências e ajustamento de habitações improvisadas. Somente assim, o entrave será solucionado e o bem-estar da sociedade idealizado pelo filósofo Thomas Hobbes. Ok. E o bem-estar da sociedade idealizado pelo... Show de bola. Ó, vamos parar bem aqui nesse ponto aqui, porque eu quero colocar uma situação importante. Massa? Uma situação importante. Por quê? Eu estou percebendo aqui que está havendo muita quebra de sentido na construção desse texto, certo? Tem muita quebra de sentido. Lê comigo o último parágrafo de novo, ó, rapidão. Diante ao exposto, é fulcral, ou seja, é necessário, é mais do que necessário, é urgente, que medidas sejam tomadas para mitigar, ou seja, amenizar, esse cenário nefasto. Nefasto é o quê? Ruim, pesado, complicado, enfim, esse cenário nefasto, destruidor, apocalíptico, beleza.
Sendo assim, o governo federal, como máximo na administração executiva, caberia um órgão, né, ó, como órgão, ou como ente, melhor dizendo, né, o governo federal como ente, poderia colocar, né, a União como ente, enfim, o governo federal, eu acredito que se encaixa como órgão, né, o valor de órgão, mas coloca como ente, certo? O governo federal como ente máximo da administração executiva deve atuar na destinação de recursos e políticas públicas, objetivando a criação de residências e ajustamento em habitações improvisadas. Ponto. Agora lê esse último período. Somente assim o entrave será solucionado e o bem-estar da sociedade idealizado pelo filósofo Thomas Hobbes. Você percebeu? Ó? Parece que ficou dito o seguinte, ó. Somente assim o entrave será solucionado. Ó. O entrave será solucionado. E o bem-estar da sociedade idealizado pelo filósofo Thomas Hobbes. Ficou faltando algo, não ficou não? Sim, a não ser que você tenha trabalhado com esse idealizado aqui, ó, com o sentido de verbo, mas mesmo assim perde a semântica, perde a carga semântica do que se quer dispor, né? Do que se quer dispor, do que se quer construir. Beleza? Então vamos lá, vamos melhorar isso aqui? Somente assim o entrave será solucionado. Bacana, até aqui perfeito, perfeito. E o bem-estar da sociedade, tal qual, poderia colocar, ó, tal qual, idealizado pelo filósofo Thomas Hobbes, será alcançado, ó, será alcançado. Ok? Beleza, Marcelo, será alcançado. Show de bola. Estaria perfeito, estaria tudo ok. Massa? Bacana, Marcelo. Quem é Thomas Hobbes? Que tá bem aqui, ó. Thomas Hobbes é o autor da frase, talvez a mais famosa, né? Um dos autores mais famosos do iluminismo. Ele fala que o lobo, ou melhor, o homem, né? O lobo nada, o homem é lobo do homem, né? É o Thomas Hobbes, grande filósofo, né? Da era iluminista. Bacana, bacana, show de bola. Marcelo, essa redação aqui, o que você achou? Ó, vou até olhar para ti nesse momento. Seguinte, ó, a sua redação, ela foi sim bem escrita, você possui um bom vocabulário, claro, né? Você está treinando, está fazendo ali substituições, está analisando, por muitas das vezes, dicionários, isso é muito bom, a fim de que você melhore mais e mais seu vocabulário. Agora, um problema que eu percebi nessa redação foi a construção de sentido, certo? Por quê? Eu não posso criar uma relação falsa de causa e consequência. Eu vou criar uma relação de causa e consequência onde não existe? Eu não posso criar essa correlação. Não posso, por exemplo, esquecer de dar prosseguibilidade das minhas ideias a partir de um verbo. Não posso simplesmente falar o seguinte, ó, segundo fulano de tal, a Terra é uma bola que vive no vácuo do espaço. Ponto. Aí eu vou e já começo a construir um próximo período com algo que não tem nada a ver com um período que eu construí anteriormente. Compreende? Há a chamada quebra de coerência, né? O texto fica incoerente, certo? Eu percebi isso no primeiro parágrafo e no último parágrafo. Mas de um todo, analisando que eu não posso olhar com o viés de um examinador que vai examiná-los daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, né? Para a prova de vocês, não posso olhar com esse viés e entender que você hoje é um escritor e provavelmente no dia da sua prova, muito provável, por óbvio, né? Será outro. Eu posso deixar passar aqui algumas situações. Num todo, a redação é boa, suas ideias também são boas. O que é que você pode treinar? As relações de causa e efeito dentro da construção do texto, por óbvio, né? A colocação dessa crase também, certo? Os princípios basilares de crase também. Nós tivemos aqui 3 usos, né? 3 usos de crase em que você, ó, consigo enumerá-los aqui, na verdade 4, né? 4 usos de crase em que você colocou a crase onde só havia artigo. Não pode, beleza? Show? Massa demais. Então, esses foram os apontamentos acerca desta primeira redação e nós já vamos para a segunda redaçãozinha que aqui está. Ó. Tranquilo? Vamos lá, vamos ler essa redaçãozinha aqui e vamos ver o que é que ela nos diz. Bom, novamente, mais um aluno que escolhe começar por uma citação. Eu acho super válido quem quiser começar por uma citação. Eu acho que você ganha linhas e outra. Você reforça o seu entendimento. Vamos lá. Conforme disposto na Constituição Federal de 1988, beleza? Você poderia colocar aqui entre parênteses, após 1988, CF, né? CF 88. Ok, você poderia dispor entre parênteses, se quisesse. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Bacana, ponto. Na mesma, ó, esse termo na mesma, esse termo mesma aqui, ó, esse mesma, cuidado, esse mesma
ele tem que, para ser utilizado, ter um valor referente a mesmo caso ou mesma situação, certo? Mesma situação. Esse mesmo aí, situação, ele só pode ser utilizado com o valor de no mesmo caso, mesma situação. Cuidado para não colocar esse mesmo, ou melhor, para ficar usando este mesma com o valor de pronome, certo? Porque este mesma não possui valor pronominal. Na mesma situação, no mesmo caso, no mesmo modo, da mesma forma, da forma que aqui está aparecendo, certo? Porque quando eu coloco na mesma, é garantido. Esse na mesma, para indicar que é no mesmo local, ele não tem equivalência, ele não pode ser utilizado, certo? Do ponto de vista da gramática normativa, isso é um erro. Muito comum nos textos jornalísticos, principalmente, né? Quando se fala, olha, fulano de tal sofreu um acidente, o mesmo estava sem capacete. Se o mesmo aí não pode ser utilizado com um valor de quê? De pronome de referência, né? Fazendo referenciação. Por quê? Porque ele tem uma equivalência de mesma situação. Quando é que eu posso usar então, Marcelo? Quando eu digo assim para você, ó, eu estou com dor de barriga. O mesmo ocorreu com minha prima. O mesmo ocorreu com minha prima. O mesmo caso, a mesma situação. Compreende? Se tem equivalência de o mesmo caso, a mesma situação, eu posso usar o mesmo, a mesma. Certo? Se não tem, eu não posso. Show de bola? Isso aqui é vício, né? É vício que a gente acaba aqui assimilando muito por conta dos textos jornalísticos, né? Da falta de coerência nos textos jornalísticos em muitos casos. A mesma é garantida, é garantido, na mesma é garantido como direito social a moradia. Outro probleminha aqui, né? Ó, é garantido o quê? A moradia. Então a moradia é garantida, né? Ó, é garantida a moradia. Ponto. Contudo, vírgula, ok. Quando analisado na prática, quando analisado, aqui está com Z, certo? Analisado na escrita original está com Z, analisado, ok? Tem que ser com S, porque deriva de análise. Análise é escrito com S, analisado também, ou análise, analisar, serão escritos com o valor de S. Contudo, quando analisado na prática, é notório, contudo, quando analisado na prática, é notório uma discrepante, calma aí, é notório uma discrepante diferença entre os brasileiros, ponto. Ó, é notório uma discrepante diferença. Note, a diferença aqui é o núcleo, né? Isso aqui é notório. Quem ou o que é notório? Uma discrepância, diferença. Uma discrepante diferença. Beleza, a diferença é o núcleo do meu sujeito. Diferença é feminino, então é notória. É notória uma discrepante diferença entre os brasileiros. Ponto. O déficit habitacional vem como consequência de uma marcante desigualdade social e má gestão dos representantes legais. Ok, eu entendi, certo? Mas eu não diria representantes legais, certo? Mas eu poderia dizer representantes populares, dos representantes eleitos, né? Eu trocaria aqui legais por eleitos, né? Ó, representantes eleitos, certo? Porque aqui ele quis, ou ela quis fazer menção a políticos, né? Representantes legais é o que é estabelecido por lei. Quando eu digo assim, olha, eles são os representantes legais. Representante legal, por exemplo, de uma pessoa que é incapaz. Seriam quem? Seriam os pais, né? Seria ali o tutor, o curador, né? Respectivo. Hoje o manifesto, né? Da curadoria, né? Alguém que é curador de outro. Enfim, isso seria um representante legal, né? Alguém que é absolutamente incapaz, né? Agora, representantes legais, nessa perspectiva, não é o adequado. Seria representantes eleitos, né? Até porque não é a lei que define quem são os nossos representantes. Não, nós que escolhemos, certo? Então, do ponto de vista do sentido, né? Se torna um pouco distorcido esse uso. Mas vamos continuar. Durante toda a história brasileira, eu não tenho nada contra utilizar durante toda a história brasileira, ou termos como atualmente, eu não tenho nada contra, eu não vejo o porquê de não utilizar, mas eu recomendo a não utilizar, certo? Durante toda a história brasileira, o país é marcado, não. O que é que eu poderia utilizar? Nota-se que o Brasil é marcado, pronto, nota-se que o Brasil é marcado por uma grande desigualdade social, certo? Ao invés de utilizar durante toda a história brasileira. Porque eu sei sim, os manuais de redação, muitos deles e muitos professores também indicam não utilizar. Eu não vejo problema, mas uma vez que
pode ser que o seu examinador tenha rixa, né, em relação a isso, eu indico a não utilizar, beleza? O país é marcado por uma grande desigualdade social, o que implica na moradia do cidadão. Ok, o que implica algo, né? Implica a moradia do cidadão, perfeito? O verbo implicar, ele não solicita a preposição em, como comumente nós utilizamos, mas não tem problema, você vai desenvolver, já sabe, para uma outra oportunidade não utilizar. Ponto final. Aí ele coloca aqui, pessoas com baixo poder aquisitivo encontram cada vez mais dificuldades para conseguir adquirir sua casa própria. Fato. E até mesmo manter esta. E até mesmo manter esta. Cara, o pronome, né, aqui adequado seria manter algo. Quem mantém, mantém algo, né, ó. Certo? Então, teoricamente, seria manter ela. Nós não podemos utilizar. Então, vou ter que utilizar só o pronome a, pronome oblíquo átono, certo? Ok. Então, como é que ficaria? Para mantê-la. Para mantê-la, beleza? Aqui sendo um chapeuzinho circunflexo. Para mantê-la, certo? Ó. E até mesmo adquirir sua casa própria, até mesmo mantê-la. Ponto. Show? Mas até aqui tudo ok. Aqueles que se encontram com suas residências muitas vezes vivem em condições insalubres. Verdade, aqueles que se encontram com suas residências muitas vezes vivem em condições insalubres. Ponto. Dentre outros motivos, como reflexo desses desafios, encontra-se a administração incoerente daqueles que foram escolhidos como representantes pelos brasileiros, certo? Como reflexo desses desafios, encontra-se a economia daqueles que foram ok. Ponto. Programas governamentais como Minha Casa Minha Vida, quando mal geridos, trazem, né? Quando mal geridos, trazem, que são os programas trazem consigo mais um degrau para a conquista da casa própria. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Os argumentos dessa redação aqui, eles são muito bons, certo? E eu percebi aqui que quem escreveu está utilizando períodos curtos. Isso também é muito bom, certo? Isso também é algo muito positivo. Em suma, ok? A busca pelo direito básico, que é a moradia, marca um processo de luta com inúmeros degraus até a realização do sonho. Ponto. Se faz necessário melhorias, calma aí, vamos por partes. Se faz necessário, fazem-se seria a construção, né? Fazem-se necessários, ou nesse caso, né? Fazem-se necessárias, porque vai concordar com melhorias, fazem-se necessárias melhorias. Veja, o verbo fazer é um verbo transitivo direto, ok? Sendo o verbo transitivo direto seguido de ser. Por que esse ser não poderia estar lá? Porque esse ser tem valor de pronome, certo? Certo. Então eu jogo para depois do verbo. Não posso começar a frase, oração, período com a figura do pronome. Beleza? Beleza. Então eu colocaria fazem-se necessários, ou necessárias, nesse caso, para concordar com melhorias, né? Fazem-se necessárias melhorias. Fazem-se necessárias melhorias. Beleza? Ok. E eu concordo, né? Porque melhoria é o sujeito do meu termo. Fazem-se necessárias melhorias em moradias em programas sociais já existentes com maior fiscalização para as verbas destinadas a estes. Ok, aí destinadas a quem? A estes programas, né? Deu sim para entender. Assim, com novos projetos que acolham aqueles que sobrevivem em situações insalubres, a sociedade brasileira irá construir, sendo mais, irá contribuir, construir, ficou faltando algo aqui, né? Construir, contrair, irá contrair, ainda não é contrair, bicho. A sociedade brasileira irá, espacinho, já eu sei pelo sentido, vamos ver. Sendo mais rigorosa, tomando como grande valor sua escolha para aquele que irá representar. Beleza, entendi, certo? Entendi. Mas, qual foi a proposta aqui? Ficou faltando uma proposta, né? E da intervenção. Eu preciso de uma intervenção. Lembre-se que você precisa, sim. É um texto dissertativo argumentativo. Você precisa dispor de uma proposta. Certo? A proposta ela é necessária.
Como assim, Marcelo? Por exemplo, ó, se faz necessárias melhorias em programas sociais já existentes. Bacana, bacana, bacana. É uma proposta isso? É, mas efetivamente como que isso seria utilizado? Através de um cadastro? Poderia ser? Sim. Poderíamos utilizar, sei lá, o cadastro do Bolsa Família, né, do Programa Atual de Distribuição de Renda, para que vislumbrássemos pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social e a partir dessa situação, a partir desse cadastro, pudéssemos mapear pessoas que sofrem, né, com falta de moradia ou com problemas relacionados a essa falta de moradia, enfim. Poderíamos utilizar o cadastro já existente, uma vez que pessoas que recebem este valor são pessoas que nitidamente, notadamente em sua maioria, né, são pessoas que vivem em situação de miséria, enfim, por aí vai, né? E por aí vai, são apresentações que a gente pode colocar, que a gente poderia colocar aqui como proposta, beleza? Então, ficou faltando só a propostazinha aqui em relação a essa redação. No mais, a escrita dessa redação ela foi muito boa, gostei bastante, principalmente por conta dos argumentos. Quem escreveu essa redação, seja ele ou ela, sabe muito bem acerca do que está falando. Os argumentos são bem colocados, os conectivos também, né? Ó, durante toda a história a gente vai fazer uma modificação, como eu já havia falado. Dentre outros motivos, ele está elencando, em suma, faz uma síntese conforme faz a citação lá em cima, certo? Eu só peço que não utilizem, né, expressões como durante toda a história, atualmente, certo? Não vislumbre esses tipos de advérbios, né, ou de adjuntos adverbiais, porque alguns examinadores de fato não gostam. Vamos lá, então vamos continuar aqui, vou passar para a próxima redação, beleza? A próxima redação diz o seguinte, ó, já vamos começar aqui com mão na massa. Lá em cima, é notório que, mesmo com o direito à moradia assegurado pela Constituição Federal de 88, show de bola, só ficou faltando uma vírgulazinha aqui, ó, é notório que essa vírgula aqui antes do mesmo deveria ser utilizada. Porque mesmo com o direito à moradia assegurado na Constituição Federal de 88, faz par com ela, ó, com a que está lá em cima, beleza? Essa vírgula faria par, teoricamente, com essa daqui, ó, marcar o adjunto adverbial ou a oração com valor adverbial concessivo aqui, certo? Em seu artigo 6º, ok, em seu artigo 6º, perfeito, ainda está muito longe de garantir-se, certo? De garantir-se, aqui ficou de garantir-se, né? Ó, ou eu posso utilizar de se garantir, ou de garantir-se, com o garantir lá no infinitivo, tá? Aqui, na verdade, eu indico a você que utilize garantir-se, tá? Garantir-se. Existem gramáticas que defendem que, ainda que haja fator de próclise, não é o caso, mas ainda que haja fator de próclise, se o meu verbo estiver no futuro, se o meu verbo estiver no infinitivo, perdão, se o meu verbo estiver no infinitivo, que é o final AR, ER, IR, OR, e assim vai seus derivados, né? As derivações desses verbos, primeira, segunda, terceira declinações, ou conjugações, como queiram, eu devo utilizar o pronome após o infinitivo, certo? Então, eu indico a você que utilize após o IR aqui, ó. Garantir esse direito efetivamente a todos. Ponto. Ok. Visto isso, levando-se em consideração este fato, é importante analisar, aqui analisar bem colocado, alguns efeitos relacionados a essa temática. Ok, ponto. Neste contexto, destacam-se o êxodo rural, bem como a falta de planejamento dos governantes, como os principais desafios nessa conjuntura. Caramba, gostei, ó. Gostei, topzera. O primeiro parágrafo aqui tá bom, certo? O primeiro parágrafo eu gostei bastante, tá bom? Bastante mesmo. O melhor primeiro parágrafo aqui, se formos fazer comparações, tá? Vamos lá. Apesar dos desvios ali, isso é normal. Inicialmente, deve-se destacar o êxodo rural. Oh, caramba, Carol. Nesse contexto, destacam-se o êxodo rural. E fez a retomada do êxodo rural. Ela colocou ali dois termos que serão tratados, dois pontos que serão tratados. O êxodo rural, certo? E a falta de planejamento dos governantes. Vamos ver se vai ser fiel àquilo que falou. Inicialmente, deve-se destacar o êxodo rural como um agravante da temática. Bacana. Neste ínterim, ou seja, neste contexto, neste sentido, nesta análise, percebe-se que em meados do século XX, o processo
Ó, em meados de século XX, ó, novamente aqui caberia uma vírgula para fazer par com essa, tá? Ó. Ok? Percebe-se que, em meados do século XX, o processo de urbanização intensificou-se no Brasil, vírgula, fazendo com que pessoas migrassem do campo em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades, ocasionando uma inchação urbana, um inchaço urbano, né? Um inchaço urbano, de forma desordenada. Acredito que seja desordenada até pela terminação aqui, ó. Ponto. Desse modo, surgindo as favelas, a marginalização e o aumento do desemprego. Certo? Não é mentira, né? Isso não é fato. As favelas não estão diretamente ligadas à marginalização, mas a migração que houve, sim, por muitas das vezes, muitas pessoas que partiram daqui, né, formaram os organismos urbanos marginais que eu digo é que vivem à margem da sociedade, tá? Que vivem à margem da sociedade e as favelas, certo? Em paralelo a isso, até porque é importante citar que a palavra marginalizado depois foi que ganhou uma conotação voltada a quê? A uma ideia, né, de segregação, de por exemplo, ó, fulano de tal marginal, significando que ele era, por exemplo, um ladrão, né, como se diz popularmente ou vulgarmente, né? Mas marginalizado em essência é que vive à margem, tá? Marginalizado é aquele que vive à margem, né? Em paralelo a isso, ou seja, em paralelo a esse fato, vale ressaltar também a falta de planejamento dos governantes como fator de bastante relevância. Neste contexto, vírgula, percebe-se que essa omissão acarretou todo um cenário histórico. Ficou faltando um acentozinho aqui, né? Histórico. O paroxítona não tem que acentuar. Um cenário histórico na estrutura urbana, bem como nas formas de moradias atuais. As casas com construções irregulares em morros e encostas, gerando um grande risco, melhor dizendo, parecendo um termo, um grande risco à vida daquelas pessoas. Ok. Ponto. Por fim, o déficit habitacional no Brasil é assunto de interesse comum na sociedade contemporânea. Logo, é imprescindível que medidas sejam tomadas para solucionar este revés. Cabem às autoridades competentes o aperfeiçoamento das leis federais e estaduais voltadas a questões de planejamento urbano, de saneamento básico e de condições dignas de moradia no país. Bacana, que redação boa, bicho, que redação. Eu, como corretor, no dia da sua prova, se você colocasse, né, todos os termos que aqui estão, fizesse uma redação bonitinha desse jeito aqui, seria de 9 para lá. Eu iria calcular os erros, obviamente, gramaticais, mas aqui seria de 9 para lá. Parabéns, tá? Você que escreveu essa redação, não sei seu nome, mas parabéns, foi muito bem escrita mesmo. Certo? E eu percebo que quem escreveu essa redação toma por base modelos. Como é que você percebe isso, Marcelo? Porque esse aqui é modelo, ó. Citar dois termos e dar celeridade ao primeiro aqui, ó. Retomei o primeiro e retomei o segundo nos parágrafos subsequentes. Você percebe que, ó, o êxodo rural foi retomado aqui, ó. E depois, ó, a falta de responsabilidade dos governantes foi retomada aqui, ó, no parágrafo subsequente. Veja que eu coloquei 1, 2, respectivamente, para os parágrafos do desenvolvimento. Muito bem escrita essa redação, certo? Mas, a fim de que tenhamos aqui, por óbvio, pontuações ou ponderações importantes a serem feitas, eu percebi aqui esse cabem, né? Que é o nosso verbo. Vê comigo, ó. Cabem às autoridades competentes. Se cabem algo, né? Não, ó. Quem ou o que cabem? Cabem às autoridades competentes o aperfeiçoamento. Marcelo. O aperfeiçoamento é o sujeito da minha oração. Sim, ó. Então não seria cabem, mas sim cabe, certo? Ó, cabe às autoridades competentes. A crase tá ok, porque cabe algo a alguém. As autoridades competentes, autoridades como é feminino, recebe a crase. As autoridades competentes, o aperfeiçoamento das leis federais e estaduais voltadas a questões de planejamento urbano, de saneamento básico e de condições dignas de moradia no país. Mas no mais, bicho, redação muito bem escrita mesmo. Você está de parabéns quem escreveu aqui essa redação. Não sei por que não citou o município aqui, eu acredito que seja competência mais voltada
ao Estado e à Federação, né? Notadamente, bem escrita a redação, beleza? Parabéns você que fez essa redação. Vamos tocar o barco, vamos para outra redação aqui, ó. A próxima, que tem ainda como tema, né, o déficit atuarial do Brasil e os desafios dessa perspectiva. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal de 1988, eu acho isso muito válido, como eu já falei, a citação ela é sempre muito importante. Se você a tem, use, certo? Então, coloque a vírgula após o adjunto. É direito social, é um direito social o direito à moradia. Perfeito, vai, não vou encrencar com a palavra direito sendo utilizada duas vezes, não. Uma mesma palavra sendo utilizada duas vezes não é erro. Erro é quando eu pego duas palavras e utilizo na mesma conotação, com o mesmo cunho, na mesma semântica, as duas palavras, mas aqui não é. Aqui não é. É um direito social, o direito à moradia. Eu compreendi o que foi reproduzido aqui, tá? Palavra moradia, a palavra direito aqui não incorreria problema. Logo, esse direito para muitos... Agora aqui vai, né? Logo, esse direito aqui vai, ó. Porque direito aqui tem a mesma conotação, ó. De direito aqui, ó. É um direito. Certo? Então tem a mesma conotação. Aqui nós poderíamos fazer a substituição. Logo, esse direito para muitos não é aplicado. Logo, este normativo poderia utilizar. Logo, este normativo, sim, porque o que normatiza a Constituição para muitos não é aplicado. Pois ainda é um desafio o déficit habitacional no Brasil e não há perspectiva para melhoria. Não há perspectivas para melhoria. Você afirmou isso. Vamos ver se você vai defender, né? Dessa forma, há dois pontos que colaboram para esse problema habitacional. A omissão. Dessa forma, há dois pontos. Calma aí. Eu percebi isso aqui. Há do verbo haver, né? Há dois pontos que colaboram para esse problema habitacional. É a omissão do Estado e a desigualdade social. Calma aí. Você poderia, ao invés de utilizar aqui esse só utilizar dois pontos. Um pontinho em cima, um pontinho embaixo. Ó, dessa forma, há, verbo haver, dois pontos que colaboram para esse problema habitacional. Dois pontos. A omissão, risco Ezinho, a omissão do Estado e a desigualdade social. Em primeiro lugar, o direito à moradia deve ser obrigatório. Deve ser obrigatório a todos os cidadãos, né, ó, de forma imediata. Além disso, com a omissão do Estado em relação aos problemas habitacionais, ou em relação aos problemas habitacionais, aqui ficou habitacional, né, ó, habitacionais, no país, traz, do verbo trazer, então Z, tá bom? Verbo trazer, no país, traz outros desafios, com aumento de crimes, com homicídio, traz outros desafios, tais quais, o aumento de crimes, como homicídios, vamos lá, aumento de crimes, como, aqui eu estou vendo que é um ponto e vírgula, certo? O ponto e vírgula ele deve ser evitado, principalmente porque na maioria das vezes a utilização do ponto e vírgula está equivocada. Eu utilizo o ponto e vírgula para fazer enumerações longas e também para marcar separação de orações coordenadas. Não é o caso aqui, certo? Eu vou fazer uma citação, ó. Voltando, de crimes como homicídios, feminicídios, roubos, furtos, corrupções e também na saúde pública. Calma aí. Poderia colocar como, só a vírgula, certo? Ó. Crimes como, vírgula, homicídios, crimes como homicídios, bem aqui, ó, homicídios, feminicídios, feminicídios, roubos, furtos e também na saúde pública. Esse também ele não precisaria ser utilizado, tá? Ó, como homicídios, o aumento de crimes como homicídios, feminicídios, roubos, furtos e corrupção na saúde pública, certo? E corrupção na saúde pública. Bom, conforme o poeta Carlos Drummond
eu indico que você escreva por completo, né? Carlos Drummond e coloque de Andrade. Os direitos do homem são muitos. São muitos. E raro o direito de gozar deles. Nem todo homem tem direito de escolher os seus direitos. Ok, boa citação. Perfeito? Vamos lá. Em seguida, é um fator que corrobora para o problema habitacional. Em seguida, o que é um fator? O que? Ficou faltando este algo, né? Ó, que corrobora, tá? Em seguida, é um fator que corrobora para um problema. É a desigualdade social. Ah, então não precisaria desse ezinho aqui, tá? Ó, tá mais à frente, mas não precisaria desse ezinho. Ó. Em seguida, um fator que, de semelhante modo, ó, você poderia colocar de semelhante modo, um M, né? De semelhante modo. Então ficaria, em seguida, um fator que, de semelhante modo, obviamente intercalado por duas vírgulas, de semelhante modo, corrobora para o problema habitacional é a desigualdade social. Aí estaria ok. Vamos lá. Evidentemente, vírgula. A desigualdade traz, de novo, o verbo trazer é escrito com Z, tá? Ó. Esse traz, aí, ó, traz, indica lugar. Indica lugar. Qual lugar? Atrás, né? Atrás, certo? Pode ser atrás ou trás, né? A parte de trás, certo? Agora, o traz, assim, ó, o traz, dessa maneira aqui, é o verbo. Verbo trazer. Verbo trazer, tá? Ok. A desigualdade social, evidentemente, traz consigo junto. Ó, aqui é redundante, tá bom? A palavra traz já é o verbo trazer. Aí eu coloco traz consigo. Aqui eu ainda suporto. Aqui eu ainda digo assim, ó, beleza, é um reforço. Ele está reforçando a ideia. Traz consigo. É aceitável. Agora, quando eu digo traz consigo e ainda coloco junto, por óbvio que se eu digo traz já é trazer, já é vir junto, sim? Consigo já é vir junto. Aí eu digo traz consigo junto, é uma redundância, certo? Traz consigo outros fatores, como o aumento de moradia de moradores de rua, aumento de analfabetos e retarda o ensino de pessoas mais pobres. O ensino de pessoas mais pobres. Ponto. Assim, afirmado com a perspectiva de piora para a população. Como disse o escritor inglês George Owen, somos todos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Ok. Ponto. Destarte, para que se possa atenuar excessos ocorridos no déficit habitacional e sua perspectiva, vírgula, bem aqui, né? Ó, sua perspectiva, vírgula, bem aqui, para fazer essa marcação aqui, essa separação. Aí ele continua com a seguinte afirmação. É essencial que o Estado promova maneira para cumprir as leis já existentes, certo? Mas já existentes. Vamos voltar? Bora. Destarte, valor assim, desse modo, né? Dessa maneira, para que se possa atenuar o acesso ocorrido, o déficit habitacional e sua perspectiva, é essencial que o Estado procure maneira para cumprir as leis já existentes. Acredito que maneiras aqui ficaria melhor, né? Procure maneiras, busque maneiras, certo? Logo, uma forma para solucionar o problema citado anteriormente é a criação de mais casas habitacionais, né? Mais casas habitacionais. Ou isentar juros de financiamento de casa. Ponto. Dessa maneira, iria ter uma diminuição nos delitos anteriores. Bacana. Ok. Bom, a redação foi boa, eu gostei, tem muitas ideias aqui interessantes, por óbvio, né? Mais pra frente eu vou começar a apertar um pouco na hora que for fazer
a seleção, ou melhor, na hora que for fazer aqui a análise acerca das redações, até porque eu sei que muitos de vocês começaram a produzir as redações agora, mas eu percebi aqui que existem muitas relações de causa e efeito que são inexistentes, né, aqui no decorrer desta redação, certo? A redação como um todo, sim, ela é bem escrita, tem muitas ideias, tem bons valores, né? Eu só indico que você tome cuidado com a parte da palavra traz, né? Ou traz assim, ó, com um acentinho aí, indicando. Por que tem acento, Marcelo, esse traz aí? Porque é um monossílabo, certo? Sendo um monossílabo, ele vai receber o acento, ele é um monossílabo tônico. Se indicar lugar, olha, é traz, a parte de trás, aí vai ser o traz dessa forma. Agora, traz com Z é o verbo trazer, beleza? Então, fica atento a isso. Foi algo aqui para a gente ponderar, certo? Outra situação importante aqui é essa relação de causa e efeito, como eu falei. Ó, no último parágrafo, ele diz assim, né, dessa forma, o destarte, para que se possa atenuar os excessos ocorridos, né, ó, excessos ocorridos do déficit habitacional, e sua perspectiva, melhor dizendo, é essencial que o Estado procure maneiras para cumprir as leis já existentes. Ok. Logo, uma forma para solucionar. Percebe esse logo aqui, ó? Esse logo aqui dá uma ideia conclusiva, certo? Logo, o logo ele tem uma ideia como se eu dissesse assim para você, ó. Veja bem, vamos trabalhar com silogismo. Se eu digo assim para você, ó, todo homem é mortal. Eu sou homem. Qual a conclusão a que eu chego? Logo, eu sou o quê? Sou mortal. Por que eu coloquei esse A, B, C, tarará aqui? Por quê? Porque eu preciso ter noção de, ao reproduzir uma relação de argumentação, porque isso aqui, silogismo, nada mais é que argumentação. Eu preciso ter, com base na minha argumentação, as minhas premissas. Então, veja, eu digo assim, ó, todo homem é mortal, eu sou homem. Todo homem é mortal, eu sou homem. Todo homem é mortal, eu sou homem. Logo, eu sou o quê? Logo, eu sou mortal. Todo homem é mortal, eu sou homem. Percebeu? Existe uma correlação. Eu pego um universo e faço a partir desse universo, ou seja, a partir das premissas, a minha conclusão. Note aqui que desse parágrafo para esse aqui, ó, eu não tenho uma ideia categórica de proposições que me fazem chegar a uma conclusão. Veja, ó, para que possamos atenuar o processo ocorrido, o déficit habitacional, é essencial que o Estado procure maneiras para cumprir as leis já existentes. Logo, uma forma para solucionar o problema? Não tem uma relação de conclusão aqui. Entende? Então, Marcelo, qual conectivo eu poderia utilizar aí? Eu poderia dizer assim, ó, ocorridos, o déficit habitacional e sua perspectiva. É essencial que o Estado procure maneiras para cumprir as leis já existentes. Dessa maneira, uma forma para solucionar o problema citado anteriormente seria, colocaria nem o né, para manter o paralelismo com o verbo que ele vai colocar lá na frente, ó, seria a criação de mais habitações ou de mais casas habitacionais. Aí, ó, seria a criação. Veja que aqui ele colocou a criação, ó. Seria a criação. Ok. O ato de criar aqui é um substantivo. Seria a criação de casas habitacionais. Ou aqui seria a isenção, certo? Ao invés de isentar, isenção, para manter o paralelismo sintático. Seria a criação de casas habitacionais ou a isenção de juros de financiamento de casa. Dessa maneira, iria ter uma diminuição. Só trocaria o iria, que está no futuro do pretérito muito bem colocado, por aconteceria, né? Aconteceria, certo? Aconteceria, tiraria o ter, né? Ó, iria ter, aconteceria uma diminuição dos delitos anteriores, beleza? Show de bola? Vamos lá, vamos para mais uma redaçãozinha aqui na nossa construção. Vamos ver aqui. Seguinte, próxima redaçãozinha aí está na sua tela, vai nos dizer o seguinte, ó. Ao se observar o artigo 6º da Constituição Federal, ok? Eu indico que Constituição Federal você escreva com letra maiúscula, tá? Ó, Constituição Federal. Verifica-se, ok, ó, vírgulazinha para marcar o adjunto. Verifica-se que a moradia calma aí, ó. Quem ou o que é a moradia? Aqui não tem vírgula não, né? Ficou parecendo uma vírgula essa puxadinha aqui, mas não é não. Que a moradia é um direito social de todos. Beleza, isso é verdade. No entanto, ok,
nota-se que ainda existe, porque é o subjuntivo, certo? Ó, nota-se que ainda existe um déficit habitacional no Brasil. Ponto. Logo, é imprescindível. Ó, aqui há a relação, aqui há aquela relação de causa e efeito. Compreende? Do silogismo. Isso, então isso, logo isso. Compreende? Aqui há essa relação. Veja, que no início do parágrafo se escreve: ao se observar o artigo 6º da Constituição Federal, verifica-se que a moradia é um direito social de todos. Bacana. No entanto, veja, olha a concessão, olha a quebra, olha aqui a diversidade. No entanto, nota-se que ainda existe um déficit habitacional no Brasil. Logo, é imprescindível identificar que mais projetos do governo, identificar, acredito, não, aqui não é identificar não, deixa eu voltar aqui, ó. E logo, é imprescindível destacar que mais projetos do governo, bem como Minha Casa Minha Vida, devem ser expandidos. Bacana. Vamos com calma. Esse logo está muito bem utilizado, há essa relação, né? Do silogismo que eu falei, silogismo chamado silogismo categórico. É imprescindível destacar que mais projetos do governo, bem como aqui, ó, ele dá uma equiparação, dá uma equivalência de comparação. Como se eu dissesse o seguinte, ele trabalha bem como, é um E, é como se fosse um E. Ele trabalha bem como estuda. Entende? Bem como. É como se fosse um E, uma equivalência de um E. Ele trabalha e estuda, certo? Por que não é o ideal utilizar esse bem como aqui? Por quê? Quando eu falo, é imprescindível destacar que mais projetos do governo federal, eu poderia dizer assim, ó, como o Minha Casa Minha Vida, e colocar entre vírgulas, ó. Entre vírgulas, esse como Minha Casa Minha Vida. Ok, certo? Porque esse bem como aí, ele vai dar essa ideia de E, ok? Dentro desse contexto aqui não é ideal que façamos esse uso. Então vamos lá. Devem ser expandidos. Ok, concordância bacana porque está concordando aqui com o programa, né? Ó, logo é imprescindível destacar que mais projetos do governo federal, como Minha Casa Minha Vida, devem estar concordando com mais projetos, né? Ó, projetos. Ok, tá ok. Belezinha. Insta a ressaltar, bacana. Insta a ressaltar inicialmente que a pobreza, melhor dizendo, o progresso social, acredito que seja programa, né? O programa social, tendo como base proporcionar a aquisição da casa própria para famílias de baixa renda, não está atendendo a todos de maneira efetiva. O que um ponto aqui ficaria mais bem adequado, né? O ponto antes desse o que aqui. Mas ele jogou um que após, né? Deixa-me só pegar a borrachinha aqui, ó. Vamos ver o contexto, vamos ver o que é que se enquadra. Está a todos de maneira efetiva. O que corrobora. Ficou parecendo um ponto e vírgula, mas eu acredito que seja só uma vírgula, porque senão o ponto estaria mais acima. Tá bem utilizado, viu? O que corrobora de acordo com o censo. Que corrobora de acordo com o censo, aí tem uma palavrinha aqui, acho que é suas, certo? Que corrobora com o censo de 139% dos indivíduos em situação de rua. Tá errado, né? O censo aí 139% dos indivíduos em situação de rua. Acredito que essa palavra aqui, ó, é o que tem pegado, né? O que tem derrubado aqui nessa palavra. E agora, 139 aqui, eu não sei. Depende do que essa palavra suas aqui representa, né? 139 dos indivíduos estão em situação de rua, não tem condição, né? Não tem condição. Se eu tenho, graças a Deus, tenho moradia, vocês têm moradia, a maioria das pessoas acredito que tenha moradia, sim, a maioria, esmagadora das pessoas tem moradia, claro. A quantidade de pessoas em situação de rua é enorme, mas não chega a ser de 139%, 199%, não sei o que é isso aqui não, né? Essa palavrinha aqui tá me pegando, certo? Mas eu acredito que tem um contexto específico para isso aqui. Vamos lá. Diante disso, a ampliação e criação de novos projetos são importantes.
A criação e a ampliação de novos projetos são importantes. Ok, fazendo concordância com os dois termos. Por quê? Ok, é um que vale a pois. Porque a premissa da Declaração dos Direitos Humanos fundamenta a imperiosa função de garantir o direito à moradia. Ok, direito a algo, direito à moradia. Bacana. Além disso, de acordo com o IBGE, o Brasil, de acordo com o IBGE, vírgula, o Brasil tem mais de 5 milhões. Tem mais de... Não entendi isso aqui. Tem mais de acho que é 5,1, né? 5,1 milhões, ok, de domicílios. Domicílios aqui o acento. Ó, só coloca esse 1 mais para perto, tá? 5,1 milhões de domicílios em situação precária, causando risco à saúde e à integridade da física à população. A aqui, ó, causa risco à saúde física e integridade a alguém. Ok, A com crase, mas a crase é para cá, não para lá, certo? A população mais vulnerável. Perfeito. Organizando, consequentemente, a carência dos demais direitos sociais, como a segurança, saúde e assistência aos desamparados, previsto na Constituição Federal. Como eu já havia dito, eu indico que Constituição Federal você escreva com letra maiúscula, certo? Beleza? E aqui, ó, de acordo com o IBGE, eu sei que o seu examinador vai saber o que é o IBGE, eu sei que você sabe. Nós sabemos o que é o IBGE, mas eu indico que você não coloque a sigla solta, coloque lá de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e depois coloque entre parênteses IBGE, beleza? Por quê, Marcelo? Porque eu tenho que escrever a minha redação não pensando, veja bem, que o examinador já sabe acerca da minha temática. Não, eu tenho que levar em consideração que ele é um leigo, certo? Ah, mas por muitas das vezes ele não vai ser. Ok? Mas eu tenho que levar em consideração que ele é um leigo sobre aquele assunto. Então, eu tenho que tentar fazer com que ele, examinador, saiba do assunto sem precisar recorrer a movimentos, a pensamentos, certo? A leituras posteriores. Aí, por fim, infere-se, portanto, a necessidade de solucionar os desafios habitacionais do Brasil. Neste aspecto, é imprescindível que o governo, por meio do seu sistema social cadastro único, ok, bacana, viu? Ó, utilizou o CAD único para alguma coisa, né? O cadastro único para para uma perspectiva, né? Uma proposta. Gostei sim. Havíamos até conversado, né? Uma proposta acerca do cadastro único e tal, né? Utilize o seu cadastro único, aumente o acesso ao programa Minha Casa Minha Vida. Afim muito bem utilizado, afim separado, a fim de propor à população carente o que é seu por direito, moradia digna. Ok, o último parágrafo foi muito bom, tá? O último parágrafo foi muito bom dessa redação aqui, certo? De um modo geral, o que é que nós tivemos aqui no decorrer dessa redação? Uma redação sistematicamente boa. Ok, alguns desvios, algumas palavras aqui, como por exemplo aquele 139 ali eu não estou conseguindo decodificar, mas eu acredito que... Até porque não faz sentido, né? Quando eu digo assim, ó, 139% da população está em situação de rua. Mentira, não tem condição. 139% da população está em situação de rua. Não tem. Se o máximo que houvesse aqui em situação de rua seria 100%, né? Porque essa é a porcentagem máxima que podemos elencar. Mas 139% eu não entendi. Mas há um contexto específico para que este número seja utilizado. Acredito eu. Não consegui decodificar essa palavrinha aqui. Certo? Eu percebo que quem escreveu essa redação sofre de um mesmo problema que já me afetou e que me afeta principalmente quando eu vou escrever textos muito longos com a mão, né? Quando eu vou de fato escrever, né, de maneira manuscrita, textos muito longos, que é o quê? Que é a tendência a caudar a letra, né? Eu também tenho a tendência a começar a letra reta e depois caudar, ok? Por cansaço mesmo da mão. Você percebe que o primeiro parágrafo, eu vou até colocar aí para vocês, ó. O primeiro parágrafo da escrita aqui, ó, da escrita deste texto, ó, que aí está disposto, o primeiro parágrafo dele é um primeiro parágrafo que, se você for ler, ó, cara, essa mesma letra aqui não é essa mesma letra do centro, ó. Não é, né? Muita gente pode dizer isso, ó, quem escreveu essa parte do centro aqui não escreveu essa primeira aqui. Mas não é assim que funciona, tá? As letras, sim, tem gente que tem esse problema, eu tenho. Então, quando eu começo a escrever, escrevo bastante, né? Escrevo muito. A minha letra também ela tende a ficar caudal no decorrer da escrita, certo? Isso é normal,
mas só com treino a gente consegue melhorar isso. Para o dia da prova isso não é muito bom, certo? Para o dia da prova não é muito bom, eu digo que você já vá treinando para tentar melhorar aí essa questão, beleza? Tranquilidade, show de bola. Ó, seguinte. Fizemos a correção de algumas das nossas redações. Não vamos ter tempo aqui, por óbvio, de corrigir todas que nos foram enviadas. Se você não teve a sua redação corrigida, o que é que eu indico a você? Entre para o nosso grupo VIP gratuito 0800. Envie sua redação por lá de maneira sistemática, por meio de sorteio, impessoal total. Nós selecionamos, obviamente, por meio do sorteio as redações, serão corrigidas. E sempre, né, temos aqui a relação de correção dessas redações. Beleza? Então, não perca a oportunidade de ir para o nosso grupo e venha fazer parte também aqui dos alunos que serão aprovados, muito por óbvio, tendo sua redação corrigida aqui nas nossas transmissões ao vivo diretamente do canal do YouTube do Objetivo Concursos. Ó, você que ainda não aproveitou essa oportunidade, se inscreva aqui no nosso evento Independência ou Morte, que ocorrerá no dia 7 de setembro, às 20 horas e 7 minutos, mais especificamente. Marcelo, que evento é esse? É um evento em que o professor Lucas Neto vai guiar você rumo à sua aprovação, vai mostrar a você pontos importantes, pontos específicos da sua aprovação, como que você vai proceder neste primeiro momento. Você sabe que 7 de setembro representa o dia da independência, sim, também será a sua independência, com certeza. Sabe por quê? Porque quem grita o grito da independência nessa construção, neste sentido, vai ser você, beleza? Então não perca essa oportunidade, aqui está o QR Code Independência ou Morte, o nosso super evento. Entre para o grupo, faça parte dos aprovados e daqueles que mudarão a mentalidade acerca dos próximos concursos públicos. Belezinha? Tranquilo? No mais, ó, quero agradecer demais a participação de cada um de vocês. Fiquem com Deus, continuem firmes e fortes, que o Senhor Jesus, em sua infinita graça, possa abençoar a vida de cada um de vocês. Beleza? Valeu, continue a escrever, continue a escrever, continue a escrever. Até uma próxima. Estava dizendo pro Gustavo que são as atitudes que você está tomando na vida hoje que decidem que atitudes a vida vai tomar contigo amanhã. Eu nasci no interior do Ceará, cara. Andei de busão, passei até necessidade. Vou te contar, foi difícil, mas eu era concurseiro daqueles resistentes. Eu entendi que tudo que eu não tinha na vida é porque eu não tinha aprendido como é que faz. Porque quando eu aprendesse, eu ia desbloquear. Eu desbloqueei muito o campo da minha vida e consegui ser aprovado em uma porrada de concurso. Só que antes, eu fui reprovado em vários outros. Eu quero te ensinar a passar. E tudo que eu fiz de errado, eu quero que você não repita. É por isso que eu vou te passar um passo a passo, codificado, do que é que você tem que fazer do zero ao avançado para se tornar servidor público, concursado e conquistar a sua independência. É no dia 7 de setembro, às 20 horas e 7 minutos, no YouTube, que eu vou fazer um evento chamado Independência ou Morte, a escolha é sua. Eu quero que você se torne um concurseiro profissional e não só mais esse que fica fazendo concurso sendo reprovado. Quero te ensinar do zero a estudar como gente grande e passar em qualquer concurso que você fizer. Eu fui aprovado em vários federais e sei todas as manobras e manejos que você tem que fazer para também ser. Eu quero que você curta e tenha resultado com a sua família. Sua família merece que você seja diferente de todos da sua geração. Bora pra cima, se inscreve de graça. Tô te esperando. Valeu!